Nós vimos esta carta. Francamente, acho que Maduro repetiu muitas mentiras naquela carta. E nós também estaremos investigando quem está financiando a Antifa e quem está financiando esses outros grupos violentos de esquerda. Os cartuchos de bala estavam, digamos, marcados com lemas da Antifa. No hediondo assassinato de Charlie, qual foi o slogan da campanha de Letitia James? Era: processe Donald Trump. É muito lamentável que aqueles de nós que trabalham neste movimento tenham que pensar em violência apenas por expressar nossas opiniões e por apoiar o presidente Trump. Quanto a todas essas nações ocidentais que estão reconhecendo o Estado palestino, o presidente tem sido muito claro. Ele discorda dessa decisão. Quero começar com uma prévia da agenda muito movimentada do presidente Trump para esta semana. Mais tarde, nesta tarde, o presidente fará um grande anúncio focado na epidemia de autismo infantil, ao lado de seus principais conselheiros de saúde, que estão trabalhando para tornar a América saudável novamente. Esta noite, o presidente partirá para Nova York, antes da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele estará acompanhado pela primeira-dama em Nova York. Amanhã de manhã, o presidente Trump fará um importante discurso destacando a renovação da força americana ao redor do mundo, seus feitos históricos em apenas 8 meses, incluindo o fim de 7 guerras e conflitos globais. O presidente também abordará como as instituições globalistas deterioraram significativamente a ordem mundial e apresentará sua visão direta e construtiva para o mundo. O presidente também realizará reuniões bilaterais com o secretário-geral da ONU e com os líderes da Ucrânia, Argentina e União Europeia. Mais tarde, ao longo do dia, o presidente também participará de uma reunião multilateral com o Catar, o Reino da Arábia Saudita, Indonésia, Turquia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. Após essas importantes reuniões, o presidente participará de uma recepção amanhã à noite com mais de 100 líderes mundiais, antes de retornar a Washington, D.C. Na quinta-feira, aqui na Casa Branca, o presidente Trump receberá o presidente Erdogan, da Turquia, para uma reunião bilateral. E na sexta-feira, o presidente viajará para Long Island para o torneio de golfe Ryder Cup, entre os Estados Unidos e a Europa. Em outras notícias, dados econômicos positivos continuam a surgir. Pesquisas recentes mostram que a confiança dos americanos na economia e na direção do país está de volta aos trilhos e subindo ainda mais. A compra da casa própria está mais acessível, com as taxas de hipoteca caindo para o menor nível em 3 anos. Para novos compradores de imóveis, isso representa uma redução de $250 no pagamento mensal da hipoteca, ou quase $3.000 por ano. E o presidente Trump deixou muito claro que quer continuar vendo as taxas de hipoteca caírem para níveis recordes, assim como aconteceu em seu primeiro mandato. Graças ao incentivo do presidente Trump à dominância energética, os preços dos combustíveis estão caindo e os americanos estão gastando a menor parcela de sua renda disponível com gasolina desde 2005. Além disso, o custo anual para possuir e operar um veículo novo caiu quase 6% no último ano. Os americanos estão ganhando mais e gastando mais do que nunca. Após a inflação superar os salários por 26 meses consecutivos sob Joe Biden, os salários reais aumentaram quase todos os meses desde que o presidente Trump assumiu o cargo, com os salários dos trabalhadores braçais crescendo no ritmo mais rápido em 6 décadas. As vendas no varejo também estão em alta, subiram 5% em relação ao ano passado, e o mercado de ações está em ascensão, com as contas de aposentadoria dos americanos continuando a se valorizar, já que Dow, S&P 500 e Nasdaq atingiram novos recordes históricos. Na verdade, o S&P 500 subiu quase 15% e o Nasdaq subiu mais de 21% desde o dia da eleição. Como parte da missão do presidente Trump de restaurar os Estados Unidos como a superpotência manufatureira do mundo, ele garantiu quase 9 trilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos, quase 9 vezes mais do que Biden atraiu em todo o seu mandato de 4 anos. E esperamos que esse número ultrapasse 15 trilhões de dólares muito em breve. Já estamos vendo os benefícios econômicos iniciais desses investimentos, com a produção industrial recentemente atingindo um recorde histórico. O presidente Trump construiu a maior economia da história do mundo em seu primeiro mandato e estamos testemunhando ele fazer isso novamente. Agora, antes de abrir para perguntas, quero falar sobre o hediondo assassinato político de Charlie Kirk. Como o presidente Trump afirmou de forma contundente ontem, esse assassinato foi um ataque a tudo o que faz dos Estados Unidos da América o maior país do mundo. Mas esse ataque falhou completamente. A resposta comovente da esmagadora maioria do povo americano nas últimas 2 semanas é toda a prova de que você precisa.
O assassino que tirou a vida de Charlie pode destruir carne e osso, mas nunca poderá destruir os valores pelos quais Charlie lutava. Por todo o país, milhões de americanos rezaram, organizaram vigílias, participaram de cultos religiosos, se engajaram politicamente pela primeira vez e homenagearam o legado de Charlie e os ideais pelos quais ele morreu defendendo. O belo serviço memorial, ao qual compareceram o presidente Trump e 100 mil grandes americanos no State Farm Stadium ontem, foi apenas o mais recente exemplo. E a misericórdia de Erica Kirk foi um dos maiores atos de graça que este mundo já presenciou. Que Deus continue a proteger Erica e seus lindos filhos. Infelizmente, houve algumas exceções chocantes a essa unidade. Na última sexta-feira, 58 democratas da Câmara votaram contra e 38 votaram presente em uma resolução que simplesmente declarava, condenando nos termos mais fortes possíveis o assassinato de Charles James Kirk e todas as formas de violência política. Não havia nenhuma condição atrelada a essa votação. Este foi um gesto simples de decência humana para repudiar a violência política. Gostaria de poder dizer que isso era apenas um grupo marginal, mas 96 votos representam quase metade de toda a bancada democrata da Câmara. E eles não apenas votaram contra essa resolução básica condenando a violência política, como vários desses mesmos democratas subiram à tribuna da Câmara para difamar o nome de Charlie Kirk. O homem ainda nem havia sido enterrado e membros democratas do Congresso já estavam denegrindo sua memória no plenário da Câmara dos Representantes. Esse foi realmente um momento triste e um reflexo claríssimo, de quão radical o Partido Democrata se tornou. Muitos democratas em cargos eletivos agora foram totalmente capturados por uma ala radical da base de extrema esquerda que quer desumanizar toda pessoa com quem discorda. Precisamos continuar denunciando essa maldade. É a única maneira de nossa nação se curar. Por tempo demais, líderes do passado ofereceram platitudes enquanto a violência política foi permitida a se agravar e prejudicar americanos inocentes. Há campanhas coordenadas que remontam a anos, lideradas por organizações radicais de esquerda, centradas em desumanizar, intimidar, expor e até atacar americanos com quem discordam. Esses grupos radicalizaram indivíduos impressionáveis para fomentar a violência. Um assassino transgênero tentou viajar até a casa da família do juiz Brett Kavanaugh com planos de tirar sua vida. Um assassino chegou a um passo de tirar a vida do presidente Trump em Butler, Pensilvânia. E durante a campanha, outro assassino tentou matar o presidente em seu clube de golfe na Flórida. Um assassino de esquerda atirou nas costas do CEO da United Healthcare, Bryant Thompson, bem no coração da cidade de Nova York. Agentes do ICE estão enfrentando um aumento de mais de 1000% em agressões simplesmente por fazerem seu trabalho. Multidões radicais violentas de esquerda se envolveram em comportamentos ilegais, atacaram judeus americanos e fecharam os campi universitários dos Estados Unidos durante a administração anterior. Multidões de esquerda incendiaram concessionárias da Tesla em protesto contra Elon Musk e suas políticas. Em maio, um ativista de esquerda gritando "Palestina livre" assassinou 2 funcionários inocentes da Embaixada de Israel do lado de fora do Museu Judaico de DC, aqui em Washington. Estes são apenas alguns exemplos proeminentes do crescente aumento da violência política de esquerda em nosso país. Chega! E como o presidente Trump prometeu, ele irá enfrentar diretamente as fontes obscuras que financiam e apoiam esse terrorismo doméstico para finalmente restaurar a ordem em nosso país. O povo americano pode esperar ações ainda mais firmes sobre isso muito em breve. Todos, republicanos, democratas, todos entre esses extremos, todos nós merecemos viver em um país onde não precisamos temer por nossas vidas, simplesmente por expressarmos o que acreditamos. Com isso, vou responder às suas perguntas. No assento da nova mídia de hoje, temos Monica Page, que é correspondente da Casa Branca para a organização de notícias do Turning Point USA, atuando na linha de frente. Monica, obrigado por estar aqui. Sentimos muito pela perda de Charlie. Sei que você trabalhou com ele, era muito próxima dele, e agradecemos por você estar no assento da nova mídia, assim como seu compromisso em cobrir a Casa Branca. Você está aqui todos os dias, assim como todos neste salão, então por que você não começa hoje? Muito obrigada, Caroline. Eu acho que você não faz ideia do quanto significa para mim estar aqui neste lugar, especialmente em nome da Turning Point USA e da Frontlines. Nós realmente agradecemos muito por isso. Também agradecemos imensamente todo o apoio recebido e as palavras tão gentis que ouvimos ontem no serviço memorial. Isso significa mais para nós do que qualquer um pode imaginar. E até mesmo o apoio global que estamos vendo pelo Charlie tem sido impressionante e não passa despercebido. Então, muito obrigada.
tenho 3 perguntas, se me permite, sobre o horrível assassinato de Charlie Kirk. Autoridades do governo e locais disseram que inscrições da Antifa estavam gravadas nessas cápsulas de bala que mataram Charlie Kirk. Parece ser uma tendência, sabe? Especialmente depois do que vimos no tiroteio da Igreja da Anunciação, o tiroteio na Igreja Católica. Além disso, Stephen Miller comentou recentemente sobre o aumento desse tipo de violência, dizendo: há um movimento terrorista doméstico crescendo neste país, que o presidente está designando a Antifa como uma organização terrorista doméstica. Estou me perguntando qual é a abordagem para responsabilizar essas pessoas só para garantir que violência como essa seja erradicada daqui para frente? Claro. Bem, a Antifa será designada uma organização terrorista doméstica. O presidente pretende assinar essa ordem executiva muito em breve, assim que ela for redigida, possivelmente ainda hoje, no final da tarde. E isso é algo que o presidente defendeu durante a campanha, porque temos visto um aumento da violência perpetuada pela Antifa por pessoas radicais em todo o país que se identificam com esse grupo. E, infelizmente, isso tem sido amplamente ignorado por muitos na grande mídia. Também foi completamente ignorado pela administração anterior. Não mais. Não apenas, como você mencionou, os cartuchos de bala estavam, digamos, marcados com lemas da Antifa no hediondo assassinato de Charlie, mas também há mais exemplos do que eu poderia listar aqui para você nesta sala de imprensa hoje de violência cometida pela Antifa. Vou ler apenas alguns. Em julho de 2025, vários membros de uma célula da Antifa emboscaram e abriram fogo contra agentes em uma instalação do ICE em Alvarado, Texas, atingindo um agente no pescoço. Também, em julho de 2025, 3 membros da Antifa foram acusados de agredir um policial durante um motim violento do lado de fora de uma instalação do ICE em Portland, que, nas semanas anteriores, havia estado sob cerco da célula terrorista local da Antifa. Em fevereiro de 2024, um terrorista transgênero da Antifa detonou um dispositivo explosivo do lado de fora do escritório do procurador-geral republicano do Alabama. Em julho de 2023, membros da Antifa ligados ao grupo abortista Jane's Revenge incendiaram instalações pró-vida e vandalizaram igrejas. Em janeiro de 2022, um suspeito de ser membro da Antifa foi preso por levar uma bomba caseira a um evento pró-Trump. Em janeiro de 2021, um apoiador da Antifa ameaçou atirar em policiais e apoiadores de Trump do lado de fora do Capitólio Estadual da Flórida. Novamente, eu poderia continuar listando muitos outros exemplos. Para aqueles na sala que não acreditam que isso seja uma ameaça séria à segurança americana e à nossa segurança nacional. Mas esta administração sabe que é. É por isso que o presidente vai assinar esta ordem. E nós também estaremos, mais importante ainda, investigando quem está financiando a Antifa e quem está financiando esses outros grupos violentos de esquerda que vimos perpetuar tantos crimes e caos pelo nosso país. E Charlie Kirk morreu exercendo seu direito à primeira emenda, debatendo de forma voluntária, conversando com todos e qualquer um. Era isso que ele fazia. Então, qual é a mensagem que esta Casa Branca tem agora para todos os americanos que sentem medo de expressar suas crenças, seus valores, sua moral após uma violência tão horrível? Acho que o presidente já respondeu a isso e vou deixar para a resposta dele, Mônica, onde ele disse tão lindamente: temos que continuar lutando, temos que continuar nos manifestando, temos que continuar dizendo o que pensamos. Eu sei que é isso que Charlie gostaria que fizéssemos. E nós temos o direito à liberdade de expressão neste país. O presidente apoia, ela é protegida pela nossa linda Constituição e os americanos não devem se encolher de medo. Eles devem se levantar com coragem para continuar falando a verdade. Para terminar, Caroline, eu adoraria saber a lembrança favorita de Charlie. Claro. Charlie era um cara legal e, claro, uma pessoa muito influente no movimento conservador, no movimento MAGA. Ele foi muito prestativo com o presidente durante a campanha e com todos nós que trabalhamos naquela campanha histórica. Eu mesmo tive muitas ótimas lembranças do incrível podcast do programa do Charlie. Ele estava sempre disposto a enviar mensagens de texto para as pessoas, com palavras de incentivo. Na verdade, minha última troca de mensagens com ele foi um dia antes de ele morrer, e ele estava pedindo o endereço do meu marido e o meu para enviar um livro infantil para o nosso filho. E acho que isso demonstra o tipo de pessoa que ele era, e eu sei que muitos de nós aqui na Casa Branca sentiremos muita falta dele. Obrigada, Caroline. Gabriel. Caroline, obrigado. Em relação ao anúncio do autismo,
claro. Por que agora? A administração tem novos dados que não foram publicados anteriormente, mostrando uma possível ligação entre o paracetamol e o autismo. Sei que houve muitos relatos sobre o que será esse anúncio às 4 horas, Gabe. O presidente está muito animado com isso, então não quero antecipar o presidente dos Estados Unidos nem o nosso secretário de Saúde e Serviços Humanos, mas o que posso garantir é que Robert F. Kennedy e a incrível equipe de saúde que este presidente reuniu estão realmente enxergando as coisas sob uma ótica muito diferente. E eles estão prestando atenção a estudos e ao padrão ouro da ciência e da pesquisa que muitos nesta cidade, por tempo demais, preferiram ignorar. Então, acredito que os americanos vão se sentir esclarecidos e orgulhosos do que ouvirão mais tarde, nesta tarde, mas não vou me adiantar ao presidente sobre exatamente o que esse anúncio envolve. Mudando de assunto, voltando à postagem do presidente nas redes sociais durante o fim de semana sobre o Departamento de Justiça e sua aparente frustração de que eles não tomaram providências rápido o suficiente. Quero destacar algo que o presidente disse durante seu discurso de posse. Nunca mais o imenso poder do Estado será usado como arma para perseguir adversários políticos. Não permitiremos que isso aconteça. O presidente está voltando atrás em sua promessa? Não. Na verdade, o presidente está cumprindo sua promessa de restaurar um departamento de justiça que exige responsabilidade e não está usando o departamento de justiça como arma ao exigir responsabilidade daqueles que o usaram como arma. E ninguém sabe melhor do que o presidente Trump como isso é na prática. Não vamos tolerar manipulação de ninguém da mídia ou de qualquer pessoa do outro lado que tente dizer que é o presidente quem está usando o DOJ como arma. Foi Joe Biden e seu procurador-geral que usaram o DOJ como arma. Joe Biden usou essa instituição sagrada americana para perseguir seu adversário político no meio de um ano eleitoral. E você olha para pessoas como Adam Schiff, James Comey e Letitia James, com quem o presidente está, com razão, frustrado. Ele quer responsabilização para esses fraudadores corruptos que abusaram do poder, que traíram o juramento de seus cargos para perseguir o ex-presidente e então candidato ao cargo mais alto do país. E eu acho que o presidente se sente reafirmado nessas frustrações e em sua esperança por responsabilização pelos milhões e milhões de pessoas que o reelegeram para este cargo com um mandato para exigir responsabilização. E o presidente não tem sido tímido sobre isso, Gabe. Na verdade, quando ele viajou ao Departamento de Justiça este ano, todos vocês estavam lá para cobrir o assunto. Ele disse: exijo responsabilização total e completa pelos erros e abusos que ocorreram. O povo americano recebeu um mandato para investigar e erradicar a corrupção do nosso sistema. E é isso que o presidente quer ver feito. Edição. Falando novamente sobre a questão do autismo, há inúmeras pesquisas científicas que sugerem que não há uma ligação clara entre autismo e uso de paracetamol. Você está sugerindo que hoje eles podem ter novas informações sobre isso. Muito disso em todo esse debate tem o potencial de confundir as mulheres, especialmente as grávidas, sobre o que fazer. O que você diz para aqueles que dizem que o que você está fazendo hoje pode apenas introduzir mais confusão no debate? Acho que as mulheres, por muitos anos, na verdade, por décadas, Ed, têm ficado confusas com o rápido aumento do autismo neste país. Nessa epidemia infantil que é uma epidemia crônica, uma epidemia de doenças que está assolando a juventude americana. As mulheres estão confusas com isso e querem respostas para isso. E é exatamente nisso que esta administração está focada em encontrar. E antes de tirarem conclusões com base em relatos que a Casa Branca nem sequer confirmou, eu encorajaria todos nesta sala a irem para o anúncio das 4 horas com pensamento crítico e ouvidos abertos para realmente ouvirem o que o presidente e sua equipe de pessoas de fora têm a dizer sobre isso. E haverá uma série de coisas que serão anunciadas e discutidas, e eu, como mãe, sei que falo, acredito, por muitas mães em todo o país que realmente querem respostas sobre o que está acontecendo com as crianças da nossa nação. Então, mais uma vez, não vou me adiantar ao presidente, mas acho que todos nesta sala precisam moderar o julgamento antes mesmo de ouvir o que as pessoas vão dizer. Claro. Então, 2 sobre a investigação, Coleman. Quero dizer, você pode falar com... O presidente pediu ao Departamento de Justiça para encerrar o caso e Roman tem que devolver os $50 mil americanos? Bem, o Sr. Roman nunca pegou os $50 mil aos quais você se refere. Então você deve esclarecer os fatos em primeiro lugar.
Em segundo lugar, este foi mais um exemplo da instrumentalização do Departamento de Justiça de Biden contra um dos apoiadores mais fortes e mais vocais do presidente Trump, em meio a uma campanha presidencial. Agentes do FBI foram disfarçados para tentar incriminar um dos principais aliados e apoiadores do presidente, alguém que eles sabiam muito bem que assumiria um cargo no governo meses depois. O Sr. Homan não fez absolutamente nada de errado, e até mesmo o Departamento de Justiça do presidente, até mesmo o FBI de Kash Patel investigou isso só para ter certeza. Eles tiveram vários promotores e agentes do FBI diferentes que investigaram esse caso. Eles não encontraram nenhuma evidência de atividade ilegal ou delito criminal, e a Casa Branca e o presidente apoiam Tom Homan 100% porque ele não fez absolutamente nada de errado, e ele é um servidor público corajoso que fez um trabalho fenomenal ajudando o presidente a fechar a fronteira. Mary. Caroline, tenho perguntas da violência da extrema esquerda. Claro. A primeira, o presidente disse ontem: a bala atingiu Charlie, mas foi direcionada a cada um de nós. Você e seus colegas sentem um medo maior depois desse tiroteio e dessa violência de extrema esquerda que estamos vendo em todo o país? Eu certamente acho que há um senso maior de conscientização por parte dos conservadores em todo o país, por parte de todos nós aqui na Casa Branca. Novamente, como eu disse para a Mônica, muitos de nós éramos amigos pessoais do Charlie e tivemos envolvimento com a Turning Point antes de virmos e servirmos ao nosso governo desta forma. Então, certamente é um incidente muito chocante e eu acho que, é muito lamentável que aqueles de nós que trabalham neste movimento tenham que pensar em violência apenas por expressar nossas opiniões e por apoiar o presidente Trump. E como acompanhamento, perguntei ao presidente ontem à noite no Air Force One sobre o padrão de violência transgênero que estamos vendo. O assassino do Charlie morava com seu namorado, que se identifica como transgênero. Tivemos o tiroteio da Anunciação, o tiroteio da Covenant, todos esses incidentes. O presidente disse que estamos investigando a violência transgênero. Isso significa que o FBI está investigando isso? E você pode dar mais clareza sobre como o governo está enxergando esse aumento específico na violência transgênero? Definitivamente é algo que vale a pena investigar, e acho que qualquer um que negue isso neste momento está sendo intencionalmente ignorante. Mas quanto a essa violência geral e terrorismo doméstico que estamos vendo, a Casa Branca e a equipe de políticas do presidente vão liderar essa iniciativa. E isso realmente começa com a designação da Antifa como uma organização terrorista doméstica. E eu posso assegurar que haverá ações adicionais por vir. Claro, você de rosa. Obrigada, Caroline. Alice Landers, do PBS NewsHour. Eu só queria fazer um rápido acompanhamento sobre algo que o presidente disse ontem. Então, ouvimos da Erica Kirk. Ela disse que perdoa o homem que atirou e matou seu marido. E logo depois disso, ouvimos do presidente que disse: eu odeio meu oponente e não quero o melhor para ele. Como isso se encaixa com a ideia de diminuir a temperatura da violência política neste país? E então, se eu puder, eu também tenho um acompanhamento sobre a Venezuela. Olha, o presidente é autêntico consigo mesmo. Acho que é por isso que milhões de americanos em todo o país o amam e o apoiam, incluindo Erica Kirk, que, como você viu tão lindamente, estava no palco com o presidente em um momento impensável, no meio de uma tragédia inimaginável, e estava contando com o apoio do presidente naquele momento. E ele estava lá para dar esse apoio a ela, assim como o vice-presidente e muitos outros altos funcionários do gabinete. A Kayla. Obrigada, Caroline. No TikTok, o acordo. Quanto é o negócio? E se você não puder dar um valor exato do negócio, quando podemos esperar saber enquanto o negócio está sendo avaliado? E então, separadamente, quem são os membros envolvidos no acordo? Você compartilhar detalhes. Então, eu não tenho um número específico para você, nem vou confirmar os indivíduos e entidades específicos envolvidos no acordo, a Kayla. Mas eu tenho vários detalhes que fico feliz em compartilhar com todos vocês. E o presidente vai assinar o acordo oficial ainda esta semana em algum momento. Sob os termos deste acordo, o TikTok será de propriedade majoritária de investidores americanos e controlado por um conselho de administração com ampla experiência em segurança nacional e cibersegurança. Em parceria com o governo do Ciamcianewa, a Oracle atuará como provedora de segurança confiável do TikTok e irá monitorar de forma independente a segurança e a proteção dos dados de todos os usuários americanos na plataforma do TikTok. Os dados dos americanos serão armazenados de forma segura nos Estados Unidos, sem acesso da China. Todos os dados dos usuários do serão armazenados em servidores operados pela Oracle nos Estados Unidos,
protegidos contra vigilância ou interferência de adversários estrangeiros. E o algoritmo, eu sei que essa é uma dúvida que muitos de vocês têm, será protegido, retreinado e operado nos Estados Unidos, fora do controle da ByteDance. E o TikTok continuará globalmente interoperável, o que significa que os usuários do TikTok nos MIPSI poderão ver vídeos postados por usuários de outros países e vice-versa. Embora eu não tenha um número específico sobre o acordo, esperamos que, graças à liderança do presidente e à concretização desse acordo histórico, as empresas que utilizam o TikTok gerem até 178 bilhões de dólares em atividade econômica dentro dos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Então, isso é uma ótima notícia não apenas para os milhões de jovens americanos que usam o TikTok. Os dados deles estarão seguros e protegidos com esse novo acordo. Eles continuarão usando esse aplicativo tão divertido? Mas eles também é uma ótima notícia para todos os pequenos empresários que realmente conseguiram ganhar a vida, usando o TikTok também. E se eu puder só fazer mais uma pergunta relacionada à China, sobre os preços das safras com os agricultores, como ainda não há um acordo comercial oficial com a China, os agricultores estão ficando um pouco inquietos lidando, você sabe, com preços fracos e não fortes. Como o governo está pensando nos agricultores neste momento, há algo que possamos esperar do governo sobre, você sabe, algum tipo de ajuda aos agricultores caso os preços, continuem não favorecendo eles? Bem, o governo, entende completamente a ansiedade dos agricultores. Estamos muito cientes desse problema. Isso tem feito parte das nossas discussões, das discussões da equipe de comércio com seus colegas chineses. Quanto a quaisquer ações específicas, não tenho nenhuma novidade para vocês hoje, mas posso garantir que todo o Conselho Econômico Nacional neste prédio, bem como nossa secretária de Agricultura, Brooke Rollins, tem conversado com a equipe comercial sobre isso. Houve muitas reuniões sobre isso e eles estão atentos. Mas não tenho nada específico para você hoje. Tudo bem. Claro, Celina. Obrigada, Caroline. Mas o caso contra Letitia James foi exaustivamente investigado por 5 meses e o procurador-geral escolhido a dedo pelo presidente Trump, Eric Siebert, não conseguiu encontrar nenhuma evidência de que ele cometeu um crime. Então, o presidente está dizendo aqui que não importa se houve um crime, ele só quer que seus inimigos políticos sejam acusados. Bom, deixe-me explicar para vocês o que é Letitia James. Letitia James abusou completamente de seu juramento de posse. Letitia James estava ativamente e abertamente envolvida na área jurídica. Você fala sobre transformar o Departamento de Justiça em uma arma. Qual foi o slogan da campanha de Letitia James? Era "Processe Donald Trump". Ela estava dizendo que iria processar Donald Trump antes mesmo de saber se Donald Trump cometeu um crime, o que, claro, não sabíamos. Essas não são palavras de um promotor sério. Essas são as palavras de uma política corrupta que estava abusando do seu poder. Ela fez campanha ativamente com base nisso. Ela também liderou a caça às bruxas, a investigação de fraude financeira contra o presidente Trump e a Trump Organization. E um tribunal de apelações anulou esse caso, uma penalidade civil de fraude de 500 milhões de dólares em agosto, o que foi mais uma vitória para o presidente e o exonerou dessa caça às bruxas, mostrando que se trata de uma pessoa corrupta que abusou do seu juramento, do juramento de posse. E também temos evidências de sua fraude hipotecária. Um relatório de abril de um investigador de fraudes de colarinho branco descobriu que havia evidências documentadas de que James se envolveu em um padrão consistente de divulgações financeiras e de propriedade que levantam sérias questões legais. Mas por que o presidente não aceita as conclusões do seu Departamento de Justiça de não apresentar acusações contra Letitia James? Na verdade, você tinha Bondi e Blanche liderando o DOJ, que eram contra aqui a expulsão de Eric Siebert, que novamente foi escolhido pelo presidente Trump. Acabei de responder a essa pergunta para você, e o presidente tem todo o direito de expressar como se sente em relação a essas pessoas que literalmente fizeram campanha tentando colocá-lo na cadeia, que literalmente tentaram arruinar sua vida e arruinar seus negócios, e ele quer ver responsabilização para aqueles que abusam de seu cargo e abusam de seu poder. E Letitia James fez isso mesmo, quer você queira admitir ou não. Mas isso não é retribuição? É responsabilidade. Obrigada, Caroline. 2 questões de política externa. O presidente Putin ofereceu ao presidente Trump uma extensão de 1 ano do mais recente tratado que elimina armas nucleares. A Casa Branca tem alguma reação a isso? O presidente quer aceitar essa oferta? E uma outra questão, de modo geral, qual é a resposta ou reação do presidente ao número de países que nesta semana estão planejando ou já reconheceram o Estado palestino? 2 ótimas perguntas, Jeff.
Sobre a sua primeira pergunta, em relação à Rússia, o presidente está ciente dessa oferta feita pelo presidente Putin. E vou deixar que ele comente sobre isso mais tarde. Acho que parece uma boa proposta, mas ele quer fazer alguns comentários sobre isso pessoalmente e vou deixar que ele faça isso. Quanto a todas essas nações ocidentais que estão reconhecendo o Estado palestino, o presidente tem sido muito claro. Ele discorda dessa decisão. Ele falou sobre isso no Reino Unido, estando ao lado de seu amigo, o primeiro-ministro Starmer. E ele sente que isso não faz nada para libertar os reféns, que é o principal objetivo agora em Gaza, não faz nada para acabar com esse conflito e encerrar essa guerra. E, francamente, ele acredita que isso é uma recompensa para o Hamas. Então, ele acredita que essas decisões são apenas mais conversa e pouca ação por parte de alguns dos nossos amigos e aliados. E acho que você vai ouvi-lo falar sobre isso amanhã na ONU, Kristen. Obrigada, Karen. Voltando à história da Letitia James, o que o presidente Trump pretende fazer se a procuradora-geral Pam Bondi disser a ele que não há provas suficientes para levar adiante os casos contra seus adversários políticos ou para apresentar acusações nesses casos? Essa é uma pergunta hipotética, Kristen. Isso ainda não aconteceu até o momento. Mas vimos um procurador do Zewala não conseguir encontrar provas suficientes e agora essa pessoa não tem mais o emprego. Isso é algo que vocês considerariam? Olha, o presidente apoia Pam Bondi 100%. Ele deixou isso claro neste fim de semana. Ele respondeu perguntas de todos vocês ontem à noite no Air Force One. Ele disse o mesmo e é assim que ele se sente neste momento. Só mais uma coisa sobre o procurador-geral. Carolina, o presidente apoiaria a designação da Rússia como patrocinadora do terrorismo? Ele devolve crianças ucranianas sequestradas. E em segundo lugar, tínhamos acabado de descobrir, por meio de questionamentos, o que Biden disse nas discussões sobre seus 2 perdões. Qual é a resposta da Casa Branca a isso? Infelizmente, acho que não é nenhuma surpresa, e também é muito revelador que um dos únicos perdões que Joe Biden assinou ao sair foi o perdão dele. Todo o resto foi assinado com caneta automática, mas aquela era claramente a assinatura dele. Quanto à sua primeira pergunta sobre a Rússia, não tenho novidades para compartilhar com você sobre isso. Claro, no amarelo. Segundo relatos da mídia, Maduro enviou uma carta ao presidente Trump, mas o presidente Trump evitou dizer se leu ou não. Ele recebeu? Nós vimos esta carta. Francamente, acho que Maduro repetiu muitas mentiras naquela carta. E a posição do governo sobre a Venezuela não mudou. Consideramos o regime de Maduro ilegítimo e o presidente demonstrou claramente que está disposto a usar todos os meios necessários para impedir o tráfico ilegal de drogas mortais do regime venezuelano para os Estados Unidos da América. Contexto da carta. O administrador, você então vai em frente. Claro. Obrigada, Caroline, da linha do Border Hawk News. O administrador discutiu abertamente tomar medidas legais contra autoridades e jurisdições de santuários. No último fim de semana, vimos o prefeito de Evanston, Daniel Bliss, protestando e se revoltando do lado de fora das instalações do ICE, perto de Chicago. Há planos para começar a prender prefeitos ou governadores de santuários daqui para frente? A menos que cometam um crime, não os vejo sendo presos. Mas se eles estão violando a lei federal, se eles estão violando a lei estadual, então é claro que eles devem ser presos pelas autoridades estaduais e locais. Se eles estiverem violando a lei federal, eles podem esperar as consequências desse comportamento. N. Obrigado. Caroline, o presidente gostaria de ver o Congresso aprovar um feriado nacional em homenagem a Charlie Kirk anualmente? É uma pergunta interessante. Tenho certeza de que ele não se oporia, mas você pode perguntar a ele na próxima vez que tiver oportunidade. Claro. E para dar continuidade, sei que o presidente está homenageando Charlie com a Medalha Presidencial da Liberdade. Há algo mais que não sabemos que esteja sendo preparado para homenagear Charlie? Não neste momento, mas estamos ansiosos pela cerimônia da Medalha da Liberdade em breve. Daniel. Obrigada, Caroline. Na última sexta, Adam Schiff e Tim Kaine apresentaram uma resolução no Capitólio para impedir ataques cinéticos bem-sucedidos contra narcoterroristas no Mar do Caribe. O que essa ação significa? Que mensagem ela envia às famílias, especialmente as que sofreram nas mãos de narcotraficantes mortais? Definitivamente acho que isso envia a mensagem errada. Gostaríamos que os democratas apoiassem uma ideia muito simples de acabar com o tráfico de drogas e proteger nosso país. E vi um relatório esta manhã de que a República Dominicana realmente nos ajudou a apreender um barco que estava a caminho da Venezuela para os Estados Unidos da América, com muitos entorpecentes mortais a bordo.
E então, se você realmente ouvir falar das nações caribenhas da região, elas estão gratas e agradecidas pelos esforços do governo e estão trabalhando conosco para acabar com essa praga do tráfico de drogas através de seus mares. Claro. Karen, no fim de semana, os líderes democratas, Chuck Schumer e Jeffrey, enviaram uma carta à Casa Branca pedindo uma reunião com o presidente para discutir o financiamento do governo. A Casa Branca respondeu a essa carta e o presidente vai se reunir com eles para discutir isso, já que o prazo agora é daqui a 8 dias. As discussões estão em andamento com membros republicanos e democratas do Capitólio. Não tenho nenhuma reunião ou atualização de agenda para compartilhar com você hoje, mas o que posso dizer é que o que esta Casa Branca quer, assim como os republicanos, é uma extensão limpa do financiamento para manter o governo aberto. É só isso que estamos defendendo, uma simples extensão limpa do orçamento, uma solução direta e responsável para manter o governo aberto até 21 de novembro e permitir que o processo de apropriações para o ano inteiro avance. E vou acrescentar, este é o mesmo orçamento que os democratas aprovaram há 6 meses, apenas ajustado pela inflação. E, infelizmente, de repente, agora eles querem fechar o governo. E se o governo for fechado, a culpa será apenas dos democratas, e isso só prejudicará os mais vulneráveis do nosso país. Nossos idosos, nossos veteranos, as famílias militares e o aumento da segurança para os membros do Congresso, algo que esta Casa Branca e o governo apoiam. Se você olhar para as declarações feitas por Chuck Schumer e Hakeem Jeffries no passado, eles também defenderam que não houvesse paralisação e que o governo permanecesse aberto. O democrata Chuck Schumer disse ele mesmo que uma paralisação significaria caos, dor e sofrimento desnecessário para o povo americano. Ele disse uma vez que evitar uma paralisação é uma ótima notícia para o país, para nossos veteranos, para pais e filhos, para os agricultores e para as pequenas empresas. Hakeem Jeffries também disse que se trata do prejuízo. Famílias serão prejudicadas se houver uma paralisação do governo. Os agricultores serão prejudicados. As viagens de férias serão impactadas. Os democratas claramente sabem qual é a coisa certa a fazer. Aqui está. Unir-se aos republicanos para aprovar esta extensão limpa de financiamento. É isso que a Casa Branca e o presidente querem. Obrigado, pessoal.